O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Check. Y el castillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre... Pela primeira vez, Sebastián Piñera diz que pode mudar Constituição para conter protestos no Chile. Isso, a gente mencionou 2 semanas atrás, quando a gente falou bastante do Chile, que a Constituição chilena ela é fruto do período Pinochet, né? Então, tem um debate político muito grande sobre a Constituição no Chile, e que não é um debate sobre uma Constituição mais à direita ou mais à esquerda, é o fato dela ser do período Pinochet, dela não ser uma Constituição que tenha sido formulada num processo totalmente democrático, né? Muita gente diz que ela foi aprovada depois via referendo, mas é difícil confiar numa votação realizada durante o período da ditadura. E aí, antes que alguém fale, mas o governo chegou ao fim também via plebiscito. É bom lembrar que, no dia do resultado, o Pinochet, com seu conselho de ministros, deu um chilique e pediu para manutenção dos poderes, viu um decreto lá de emergência, e dizendo que tinha fraude e tudo mais, e os generais dele que falaram, olha, já deu, cara. A gente consultou o povo disse não, então pronto. Então é complicado. E aí o Piñera disse que está disposto a fazer uma reforma da Constituição. Ou seja, não necessariamente, né, uma nova Constituição, né? Então é complicado. Ele disse uma reforma da Constituição. Ele não disse uma nova Constituição, uma convocação de uma eleição constituinte, né? Alguma coisa assim. Mas virou, né, agora a principal bandeira das manifestações, né? Isso. Porque justamente os manifestantes acreditam que a raiz de todos os problemas está nessa Constituição, que é o legado do pinochetismo. Sim. E aí tem outra discussão, muita gente pedindo a renúncia do Piñera, e aí é bom uma explicação. Se o Piñera renunciar hoje, sexta-feira, dia 8, ainda não vai ter transcorrido 2 anos de mandato dele. O Piñera, ele tomou posse no dia 11 de março de 2018. Ou seja, ele vai chegar na metade do mandato dele, no dia 12, vai passar da metade no dia 12 de março de 2020. Ano que vem é bissexto. Então pode ser dia 11, não sei. E aí, o que acontece? Se ele renunciar hoje, dia 8 de novembro, ou até essa data, são convocadas novas eleições, e quem vencer as eleições vai cumprir o fim do mandato, tá? Se ele renunciar depois dessa data, ou seja, na metade final do seu mandato, aí é realizada uma eleição indireta pelo Congresso que determina quem ocupa o cargo até o fim do mandato. De qualquer jeito, não teria, mesmo se ele renunciar hoje, o que eu acho improvável que ele renuncie, mas pelo menos até esse momento, né, a não ser que tenha um fato novo. Pois é, estão sendo realizados protestos novamente. Isso, aí é claro, né? Dependendo do que acontecer, se tiver fatos novos, queria deixar isso bem claro. Estamos gravando isso às 9 horas de Brasília, da sexta-feira, dia 8 de novembro. Para Santiago tem 1 hora de diferença. Isso. E novamente o atraso na gravação foi culpa minha. Então, se o Piñera, mesmo se o Piñera renunciar, não é que vai ter uma nova eleição para um novo mandato de 4 anos, alguma coisa assim. Não. Vai ser para cumprir o pacote, a parte final do mandato, tá? Tivemos um novo anúncio de um incentivo fiscal, tá? Um pacote de ajuda a pequenas e médias empresas, tá? E renegociação de crédito,
tá? Um pacote que deve atender, segundo o governo chileno, cerca de 6.800 empreendimentos, tá? Não somos coaches, tá? Mas estamos aqui usando o termo empreendimentos. Como você disse, hoje temos protestos ocorrendo e nessa semana nós tivemos 3 questões, digamos assim, no Chile. Lembrando que, para os nossos ouvintes mais novos, né, novos não de idade, mas que tenham chegado agora, a gente tem 2 semanas, a gente fez um programa em que o Chile foi o tema principal. Né? Então, para quem quiser entender, inclusive, novamente agradeço muito o carinho das pessoas que elogiaram o nosso trabalho naquele programa. Principalmente chilenos, ou que tenham familiares lá, ou residam no país, né? Tivemos na segunda-feira um grande protesto de estudantes, que foi apelidado de Super Segunda, e durante os protestos, Santiago chegou a ser afetada por um tremor de 6,1 graus na escala Richter. Tá? E o detalhe é que nada aconteceu. Tipo, quando eu digo nada aconteceu, não teve prédio desabando, não teve vítimas, não teve feridos. Isso só colabora para a impressão que eu tive, que é uma impressão individual, uma impressão anedótica, claro. Mas assim, é como no Chile eles normalizam terremoto. Eu fiquei com medo, porque assim, lá eles tratam de terremoto como uma coisa mais cotidiana do mundo. Então você acha que vai ter um terremoto a qualquer momento, a cada 15 minutos. Todo lugar que você vai tem uma plaquinha lá, rota de sismo. Você faz o check-in no hotel, oi, o café da manhã é servido tal hora, o telefone da recepção é esse, a rota de fuga e ali é a rota de terremoto. Aí você, caramba, tipo, então, e aí teve o terremoto e não teve repercussão nenhuma, quase. Né? A segunda coisa foi que o presidente Piñera foi acusado, né? Ele será denunciado na quarta-feira, um tribunal acolheu essa denúncia, por supostos crimes contra a humanidade pela onda de protestos, dizendo que a responsabilidade que lhe cabe como chefe de Estado então sendo assim responsável como autores, encobridores ou cúmplices de crimes contra a humanidade, enunciando os casos de homicídio, tortura, detenção arbitrária, casos de violência sexual. O juiz responsável pelo caso se chama Patrício Álvares, acatou a denúncia e encaminhou o processo para o Ministério Público, que vai realizar uma investigação, dando início à tramitação do caso. É claro que o Ministério Público pode falar, olha, não tem indícios, né? O Piñera não mandou fazerem isso ou aquilo, então não sei se ele terá alguma responsabilização direta. E assim, crimes contra a humanidade, não sei se é a melhor definição, a melhor tipificação, né? E também saiu nesse tema um balanço de que pelo menos 26 pessoas perderam completamente a visão em um dos olhos devido a projéteis de borracha e gases disparados contra manifestantes. Tá? Ou seja, pelo menos 26 pessoas perderam completamente a visão de um dos olhos e outras 140 pessoas perderam parcialmente a visão de ao menos um dos olhos. E junto com isso, o Piñera anunciou que também vai mandar um projeto para o Congresso para que agrave punições para saques e vandalismos, tá? Porque tá tendo muito supermercado saqueado. E, finalmente, a terceira coisa sobre o Chile. No programa da semana passada, a gente comentou que o Chile não iria mais receber a cúpula da APEC e a COP25 do clima.
E no início dessa semana, agora também, foi confirmado que o Chile não vai receber mais a final da Copa Libertadores da América. Lembrando que nesse próximo final de semana vão completar 4 rodadas adiadas de todas as divisões do futebol chileno. O futebol profissional não está sendo realizado nessas últimas semanas. Inclusive, muitos jogadores estão aderindo às manifestações. O Colo-Colo realizou um cabildo, né, que é uma assembleia aberta justamente para debater com os torcedores, enfim. E os jogadores também estão denunciando que estão recebendo pressão de cima para voltar a disputar as partidas. Mas eles estão inclinados no momento, paralisar tudo. E um monte de palmeirense divulgando a imagem do Valdívia distribuindo empanada no metrô pro pessoal indo trabalhar. E aí, em relação a esses temas, nós tivemos 2 notícias essa semana. A primeira é que a Madrid, capital da Espanha, vai receber a 25ª COP25. A 25ª... Achei que ia ser a Libertadores de novo. Não, Conferência de Partes da Convenção do Clima. Tá? O governo espanhol se colocou à disposição, aí a secretária executiva da ONU sobre Mudanças Climáticas, Patrícia Espinosa, aceitou a oferta e a COP25 será realizada nas datas originalmente planejadas de 2 a 13 de dezembro, agora em 2019. Tá? Na minha opinião, como eu disse, o Brasil tinha que ter se oferecido para receber. E em relação à Copa Libertadores, foi definido na noite de terça-feira, dia 7. Em reunião em Luque, no Paraguai, sede da Conmebol. E a Conmebol anunciou que a final da Libertadores será no dia 23 de novembro, como originalmente planejado, no estádio Monumental de Lima, no Peru. De propriedade do Clube Universitário de Deportes, que é o maior estádio em capacidade na América do Sul. A capacidade do público será diminuída de 55 a 60 mil por questões de segurança. Originalmente cabe 80 mil. A gente estava conversando aqui como do ponto de vista futebolístico isso é meio idiota, afinal tinha que ser em Montevidéu, ia ser bom para todo mundo, certo para todo mundo. Mas parece que o Flamengo não estava interessado de que a sede fosse muito próxima de Buenos Aires. Tem isso sobre Montevidéu, mas ia ajudar o torcedor flamenguista também. Só que aí vai ser a vingança. Um abraço aqui para todos os nossos ouvintes originários ou residentes no Acre. Vai ser a vingança do flamenguista do Acre. Porque enquanto o flamenguista do Rio de Janeiro vai ter que pagar uma nota, não vou para Lima, fazer conexão e tudo mais, o torcedor do Acre, irmão, que passou a vida inteira ouvindo piadinha de que o Acre não existe, vai para a final da Libertadores de Uber. Também não é para tanto assim, mas realmente por terra, né, o pessoal do norte vai ter mais facilidade. E aí já saiu notícia de que já está tudo esgotado e tudo mais. Enfim, esses são os motivos que a gente não está repercutindo apenas por gostarmos de futebol, mas também porque é um evento importante. Não sei se foi o governo do Peru ou de Lima, falou que eles esperam que entre 200 milhões de dólares na cidade com o evento, um negócio assim. Enfim. Mas lembrando também, né, que o Peru vive a sua maior crise política desde o fim do fujimorismo. Está marcada uma greve geral convocada pelo Sindicato Unitário dos Trabalhadores da Educação no Peru para quinta-feira, né, dia 21 de novembro. E ontem teve um conflito entre as barras bravas do Aliança Lima e do Universitário, deixando um saldo de 2 mortos. Pois então assim, os cartolas do Flamengo não ouvem o Xadrez Herbal, porque se os senhores Marcos Braz e Rodolfo Landim ouvissem o Xadrez Herbal, eles saberiam que o Peru está em crise e que faz jogo em Montevidéu, cara. Entendeu? Até por uma questão de mística, o Flamengo em 81 foi campeão no Centenário. Porque teve um jogo de desempate. Pois Então E não tá em crise, né? O Uruguai... O Uruguai tá de boa. Apesar de ser ano de eleição, o Uruguai tá tranquilo. E a gente tava até brincando aqui, as coisas lá estão tão de boa que ia ter mais flamenguista do que uruguaio no país. Entendeu? Os caras iam a pé
pra final no Uruguai. Ah, mas os torcedores do River também iriam. Mas, porra, a torcida do River é uma fração da torcida do Flamengo. A torcida do River é grande, o River é um time tradicional, não tô negando isso. Felipe, é que tem uma questão também sobre o Uruguai. O idioma? Não, o segundo turno é no dia 24. Ah, tá, ok. Seria um dia depois da final. Aí teria que alterar a data. Entendi. Aí vamos supor, se o Flamengo fosse campeão com gol do Arrascaeta. Do Arrascaeta, ele ia ser o candidato mais votado, porque os flamenguistas iam votar, iam entrar nos locais de votação e eu votar no Arrascaeta. Bem lembrado, eu tava tentando pensar algum nome. Mas o River tem o Nicolas de la Cruz também, que é uruguai. Aí eu vou ter que acreditar em você, porque a escalação do River, pra mim, eu só sei metade. É o meio-irmão do Carlos Sanches, do Santos. Do Santos? Mas quem é o bom da família? O Carlos Sanches o Carlos Sanches é um bom jogador, o Nicolas de la Cruz é muito novo. Ah, tá. Tem potencial. Mas por que um chama Carlos Sanches e outro de la Cruz? Porque eles são filhos da mesma mãe. São de pais diferentes. Okay, pais diferentes. Então tá aí, você ficou sabendo até da árvore genealógica, né? Aqui. Agora a gente sai do Chile, vamos cruzar ali a fronteira, vamos para Bolívia, onde a situação também continua complicada nessa semana. E são 4 rodadas adiadas do campeonato também. É que a diferença na Bolívia tem se jogado no meio de semana. Então, e tem uma outra diferença, assim, que eu não queria falar, mas se me obriga. Que assim, só você liga pro campeonato boliviano. Né? Tem muito apostador que gosta também, viu? Pois é. Os apostadores adoram esses campeonatos mais exóticos, né? Não sei porquê. Fica aí, né? Mas, então, vamos até Bolívia, onde a semana começou tensa, com um dos líderes da oposição, e a gente já vai falar mais dele, o Luiz Fernando Camacho, que no final de semana, ele, que é de Santa Cruz, né? E aí, novamente, o Matias já explicou isso aqui algumas vezes, na Bolívia você tem uma clara divisão entre a Bolívia indígena e a Bolívia branca espanhola, que é especialmente forte justamente na região de Santa Cruz de la Sierra, né? Por exemplo, o Evo, mesmo quando ele ganhou aquela eleição de lavada, 65% dos votos, acho, ele não ganhou em Santa Cruz de la Sierra, né? Então, o Luiz Fernando Camacho, ele é um líder, muita gente fala, ele é um líder da oposição, alguma coisa assim. Não, ele é um líder de movimentos de Santa Cruz de la Sierra. Tá? Ele não é um político nacional, alguma coisa assim. Ele é o líder do reduto que tradicionalmente sempre foi anti-Evo Morales. Comparando, Santa Cruz de la Sierra está para o Evo Morales o que a Califórnia está para o Donald Trump. Tá? É um local que, assim, não vai ganhar, é um local que você tem divergências históricas, entendeu? Não à toa é o estado ou departamento mais rico do país. Então, assim, eu não vou dizer que é um erro dizer que o Luiz Fernando Camacho é um líder da oposição, porque ele é um líder de um setor da oposição boliviana, que é bem específico geograficamente e socioculturalmente. Essa cidade, que era o centro da administração espanhola, inclusive Santa Cruz de la Sierra, né, durante muito tempo era a principal cidade do que hoje é a Bolívia, né? Aí, no final de semana, ele deu um ultimato ao Evo Morales, dizendo que na segunda-feira, às 19 horas locais, vamos tomar medidas para garantir a sua saída. Ele leu uma carta dirigida aos chefes das Forças Armadas e no palanque estava com ele um general da reserva do exército boliviano. Tá? E aí o que aconteceu? Ficou esse clima no ar, esse suspense no ar, digamos assim. Ele deu esse ultimato e o pessoal, o governo do Evo Morales disse que era uma tentativa de golpe de Estado. A Bolívia, assim como toda a América Latina, teve ditaduras militares durante a Guerra Fria. Desde então, o tema intervenção militar na Bolívia é um tabu. A gente já comentou aqui, inclusive, que
o principal ditador militar da Bolívia, o Banzer, depois voltou ao poder pelo voto, né? Ele falou que o jeito de garantir o legado dele era um dia ser eleito presidente, né? Não apenas como ditador militar. Então, a semana começou tensa. Aí, na segunda-feira, o helicóptero do Evo Morales estava decolando da cidade de Colquiri, que fica perto de La Paz, e sofreu uma falha mecânica e teve que fazer um pouso de emergência. Teve algumas pessoas falando que não foi nenhuma falha mecânica, foi que o rotor de cauda bateu em alguma coisa, teve ali algum problema, bateu num fio, alguma coisa assim. Tá? Lembrando que o rotor de cauda é meio que o que sustenta o helicóptero. O rotor de cauda é mais importante que o de cima. Tá? O rotor do helicóptero, na verdade, são as asas, né? Por isso que um helicóptero é uma aeronave de asas rotativas, tá? Em comparação com a de asa fixa, que é o que a gente popularmente chama de avião. Tá? Então, o helicóptero que ele estava teve essa falha, com ele dentro, tá? E aí teve que fazer esse pouso de emergência. E aí todo mundo, claro, né, o Twitter naquele momento virou uma desgraceira, porque era só a teoria da conspiração, de que o Evo era uma tentativa de assassinato, ou era uma false flag, enfim, né, um monte de teoria da conspiração, porque foi justamente na segunda-feira, o dia do tal do ultimato do Camacho. Aí, na segunda-feira, não aconteceu nada, tá? O exército não agiu, tá? As Forças Armadas bolivianas não agiram a favor ou do Camacho ou do Evo Morales. E aí o Camacho falou na terça-feira que iria entregar, então, pessoalmente ao Evo Morales uma carta de renúncia, né? Ele disse que ele vai entregar a carta para que Evo Morales apenas tenha que assinar. Chegou terça-feira, ele desembarcou do avião no aeroporto de La Paz e manifestantes pró-Evo não deixaram ele sair do aeroporto. Cercaram o aeroporto, fizeram uma manifestação e aí, na própria terça-feira, ele voltou para Santa Cruz de la Sierra, são 900 quilômetros de distância, fora a ladeira, e ele disse que ele estava frustrado e tal, mas que ele iria tentar quantas vezes fosse necessárias entregar a carta. Vou com minha fé e esperança, com uma Bíblia na mão direita e a carta de renúncia na mão esquerda, né? Aí parecia que a situação ia normalizar. Por quê? Porque vamos lembrar, a eleição na Bolívia está sob a auditoria da OEA. E é uma coisa importante de lembrar que é o seguinte, a OEA hoje, você não pode dizer que a OEA é um instrumento do Fórum de São Paulo. Pelo contrário, a OEA foi uma das primeiras organizações a bater no governo Maduro. Dizer que o Maduro estava tomando medidas antidemocráticas. Inclusive o ex-chanceler uruguaio, o Almagro, que é o cabeça da OEA, o secretário-geral da OEA. Da OEA atualmente, que chamou o Maduro de ditadorzinho. Isso, a gente repercutiu na época. E depois ele foi expulso da Frente Ampla no Uruguai, porque ele era afiliado de quando ele foi chanceler uruguaio, como você mencionou. Então, assim, não dá para dizer que a OEA vai ser uma organização de esquerda que vai encobrir a fraude. Isso, alguma coisa assim. Porque o próprio Evo jogou pro público, né? Deu essa cartada da OEA justamente para mostrar que o processo foi limpo. Isso. O Carlos Mesa, ele aceitou. Ele disse que os protestos têm que continuar até o segundo turno, porém ele apoia a auditoria da OEA, dizendo que a auditoria vai provar que precisa ter um segundo turno. E aí, como eu disse, estava tudo parecendo que ia normalizar, né? O Camacho, que seria ali o líder mais radical, viu que não deu certo, não teve apoio nas Forças Armadas e tudo mais. O Mesa, ele apoia os protestos, mas apoia a auditoria da OEA. O Evo Morales diz que foi eleito legitimamente, mas que aceita a auditoria da OEA.
Só que quarta-feira, dia 6, aí o caldo desandou de novo. Nós tivemos 2 episódios de violência. Um foi que, na cidade de Vinto, que é do lado de Cochabamba, a prefeita da cidade, Arce Guzmán, ela foi humilhada por uma multidão de manifestantes anti-Evo. Ela teria... A acusação da multidão foi de que ela usou veículos da prefeitura para levar camponeses para a cidade para confrontar os manifestantes contra o Evo, tá? Aí ela foi, não sei se raptada pela multidão, cortaram o cabelo dela publicamente, que é uma humilhação bastante forte, especialmente para mulheres. Por exemplo, o cenário talvez mais marcante era de mulheres que eram acusadas de serem amantes de oficiais nazistas nos países ocupados na Segunda Guerra Mundial e que tinham seus cabelos cortados publicamente. Isso é bem comum como punição do crime organizado aqui no Brasil. Ela foi toda pintada de vermelho, de rosa, e foi obrigada a renunciar, digamos assim, cercada ali pela multidão, e andar descalça, né? Ela foi exibida descalça por quarteirões aos gritos de assassina, tá? Até ser resgatada pela polícia algumas horas depois. E aí em Cochabamba, no mesmo dia, nós tivemos a segunda morte confirmada nos protestos, tá? Que foi um estudante de 20 anos, chamado Limbert Guzmán, que deu entrada no hospital com traumatismo craniano grave e morte cerebral, e depois acabou falecendo internado. O Evo Morales tuitou, dizendo: expresso meu profundo pesar pelo falecimento do jovem Limbert Guzmán, vítima inocente da violência promovida por grupos políticos que estimulam o ódio racial entre irmãos bolivianos. Por que o Evo Morales falou em ódio racial? Porque tem muito dessa questão, como a gente mencionou, a região de Santa Cruz de la Sierra muitas vezes ser uma região branca da colonização espanhola, e a base de apoio do Evo ser normalmente de camponeses indígenas, tá? Embora não seja uma coisa monocromática. É bom lembrar que antes das eleições a gente até mencionou, por exemplo, um líder indígena que era contra o Evo, né? Estava liderando ali manifestações contra o Evo. Eu só não sei... E o Evo não era o único candidato indígena também. Também tem isso. E outra coisa que para mim não ficou claro, se alguns dos nossos ouvintes puderem ajudar, se o rapaz, o Limbert Guzmán, ele era um manifestante contra o Evo, ele era um manifestante pró-Evo, ou ele era uma pessoa que, sei lá, estava na rua e foi atingida por uma pedra, por um rojão, alguma coisa assim. Para mim não ficou claro as circunstâncias da violência que ele sofreu. Então, se nós temos ouvintes que residem na Bolívia, puderem colaborar, seria interessante, tá? E as manifestações continuam. Tivemos depredações, especialmente de escritórios de empresas estatais, tá? Como a Intel de Comunicações e a YPFB, que é a de hidrocarbonetos. Então, assim, a gente ainda está longe, tá, de uma solução na Bolívia. A OEA, né, teoricamente, vai realizar essa auditoria, que chegaria, né, seria o primeiro passo para essa conclusão. Porém, nós temos protestos, temos violência, tivemos mais uma morte confirmada, infelizmente, tá? Então, vamos ver aí como é que vão ser essas questões na Bolívia, que estão bastante preocupantes. O fato é, e aí eu vou aproveitar aqui o espaço, né? Até algo que eu tuitei esses dias. Um golpe militar, uma ação militar na Bolívia vai ser não vai levar uma solução, tá? Porque o lado que for afetado vai justamente usar a ação militar que sofreu como uma maneira de legitimar a sua própria luta.
que eu quero dizer com isso? Se as Forças Armadas derrubarem o Evo Morales, os apoiadores do Evo Morales não vão falar, ok, acabou a crise. Eles vão falar, olha, o Evo estava certo e aí por isso que ele sofreu um golpe. Os apoiadores do Mesa ou do Camacho, se forem presos pelas Forças Armadas, forem expulsos, mortos, alguma coisa assim, os apoiadores não vão falar, tá bom, a crise acabou, vamos, né, todo mundo para casa. Vão falar, olha, os caras, né, eles tinham razão. O Evo fraudou as eleições, tanto que ele foi lá e mandou perseguir os caras. Então, um golpe militar, uma ação militar de qualquer tipo, só vai perpetuar essa crise que, no momento, depende especialmente de uma conclusão externa e desinteressada sobre as eleições. Talvez até mesmo a realização de novas eleições do zero, porque aí tem as imagens lá de urnas sendo levadas para lá e para cá, votos sendo contabilizados, não sei. Isso não pode excluir, e eu vou bater nessa tecla, que o problema, a crise atual, ela começa quando o Evo desobedece o referendo popular em 2016. E muito me surpreende pessoas que se identificam como pessoas de esquerda, muitas vezes dizendo que ao dizer isso eu estou reproduzindo o conteúdo da mídia hegemônica, alguma coisa assim, quando, gente, é justamente um referendo popular. Não faz sentido você submeter um tema ao povo e desobedecer a voz, a decisão do povo. Ah, mas teve fake news na votação e tudo mais e tal. Tudo bem, então, sei lá, revise-se o resultado, pense num novo projeto. Não sei como, mas você simplesmente descartar não faz muito sentido. E originou essa crise. Tanto que, e aí eu vou usar um exemplo empírico para sustentar o meu argumento, e tudo bem, ninguém precisa concordar comigo, eu não quero que sempre concordem comigo, eu já falei isso, só discordem de mim, a gente quer informar vocês, seja para concordar, seja para discordar, que é, pela primeira vez que o Evo Morales, ele teve uma vitória apertada, porque se confirmado os resultados, o Evo Morales não teve sequer metade dos votos. Quando que na última eleição ele teve mais de 60. Na penúltima eleição, 2009, então, quando ele estava no auge, ele teve 65% do voto, ganhou de lavada. Tá? Em 2009, assim, o Evo Morales deu uma surra eleitoral em todo mundo. Pela primeira vez, desde quando o Evo Morales venceu a eleição no final de 2005, ele não teve sequer metade dos votos. Então, assim, não é uma coisa que é constatável. O declínio da opinião pública sobre o Evo. E muito disso colabora, vem do fato do referendo de 2016, em que a população falou uma coisa e o governo perseguiu o outro caminho de qualquer jeito. Querendo ou não, o início dessa crise foi lá. Tá? E qual a solução, então, para essa crise? Repito, é uma auditoria sobre as eleições, eventualmente o segundo turno, dependendo do resultado da auditoria e tal. Alguém pode até dizer, não, mas e se o Evo ganhou no primeiro turno de forma legal? Ok, isso pode ter acontecido, de fato. Ele pode ter vencido no primeiro turno de forma legal, mas vai ser aquele tipo de coisa que a desconfiança vai pairar por conta de 2016. Então, é uma crise que tem início, e eu não estou dizendo, o Evo merece a crise, um golpe então é justificado. Vou repetir, um golpe não vai adiantar nada e não tem justificativa, tá? Mas que o início da crise política é lá em 2016 e que essa é uma lição a ser aprendida, isso, para mim, é muito claro, tá? Agora, saindo da Bolívia, nós vamos rapidamente para a Argentina, onde foi anunciado, né, que teremos a posse agora no dia 10 de dezembro do novo presidente, e o representante brasileiro será o ministro da Cidadania, Osmar Terra. Tá? A última vez que um presidente argentino tomou posse sem a presença do seu homólogo brasileiro foi em 2002,
quando o Eduardo Duhalde tomou posse, mas ele era nomeado pelo Congresso, após a renúncia do Adolfo Rodrigues Sá. Não, e depois de 6 presidentes terem tomado posse. É aquela época que a Argentina trocava de presidente que nem você troca de roupa. Né? O Bolsonaro afirmou que não iria a Buenos Aires. Não, só me corrigindo, foram 6 no total. O Duhalde foi o 6º, então foram 5 que renunciaram. É que teve uns que nem posse tomaram, né? Porque ficaram interinamente. Sim, então, e assim, eu não tenho certeza, né, que melhor dizendo, em ocasiões anteriores nós não tivemos a presença de um presidente brasileiro na posse de um presidente argentino, pelo menos desde da dupla bigoduda Sarney e Alfonsín. Então, o Bolsonaro, né, e aqui, assim, tudo que a gente tem para falar sobre isso, eu falei no último programa, tá? Só estou aqui confirmando, repercutindo a confirmação, melhor dizendo, que o Bolsonaro não estará presente na posse do Alberto Fernandes. E o Bolsonaro também tuitou na madrugada do dia 6 de novembro de que 3 indústrias estrangeiras estariam fechando as suas fábricas na Argentina para se instalar no Brasil, né? Nas palavras dele, a nova confiabilidade do investidor vem para gerar mais empregos e maior giro econômico em nosso país. Só que, como ele costuma fazer, ele apagou o tweet, né? Mas isso já gerou um novo mal-estar entre o governo que assumirá na Argentina e o atual no Brasil. E algumas das empresas citadas, inclusive, negaram o conteúdo. A L'Oréal foi uma delas. Que é a L'Oréal, a Honda e a MWM. Isso. E assim, isso é um fenômeno que pode vir a acontecer? Pode. Mas, gente, vocês acham que uma empresa, a Honda, uma empresa desse tamanho, vai tomar uma decisão dessa em uma semana? Pois é. Tipo, não, o Alberto Fernandes ganhou... Não, menos de uma semana, né? O Alberto Fernandes ganhou no fim de semana, 3, 4 dias depois, nossa planta vai pro Brasil. Não, Não, né? E também nessa semana foi firmado um acordo entre 3 frigoríficos argentinos e o mercado estadunidense. Que recentemente voltou a barrar a carne brasileira. Pois né? Então... E o próprio Trump parabenizou também o Alberto Fernandes. O nosso querido Gustavo, inclusive, em breve vai falar um pouco mais sobre esse assunto da carne nos Estados Unidos. Aí a gente cruza ali rapidamente o Buquebus, vamos para o Uruguai, onde saíram as primeiras pesquisas após o primeiro turno, colocando o Lacalle Pou, o candidato de centro-direita, com 47% dos votos, contra 42% do Martínez, o candidato da Frente Ampla, né, o candidato da centro-esquerda, que está no governo do Uruguai. Tem ainda 6% de indecisos e 5% que votariam em branco, não no blanco, no caso, o Partido Nacional, ou anulariam, né? E como vem ocorrendo, né, desde do começo dos anos 90, a Frente Ampla tem uma melhor votação em Montevidéu, são 48% contra 41%, mas as demais legendas que concorrem no segundo turno levam vantagem no interior. Daí é uma diferença de 52% a 37%. Foi também o que a gente comentou no programa passado, né? Todo eleitorado do partido da direita, né, do Cabildo Aberto, do ex-general Guido Manini Rios, vai migrar para o Lacalle Pou, e boa parte do eleitorado colorado no mínimo metade também ia migrar para ele. Sim, mas uma nova corrente política do Partido Colorado, que chama Ortodoxia Bachilista, em alusão, né, à família Baixa, que governou o Uruguai, se eu não me engano, com 4 parentes diferentes, 3 ou 4. O mais conhecido, o Luiz Baixa Ordóñez, né? Que é o que cunhou a expressão que o Uruguai é a Suíça das Américas. Enfim, essa corrente declarou apoio ao Daniel Martínez. Aí, assim, a gente... só para, né, não ignorar completamente o assunto antes da gente ir para Colômbia, mas para ir do Uruguai para Colômbia tem o Brasil no meio, né? Hoje tivemos a soltura do ex-presidente Lula e algumas declarações internacionais de apoio, falando aqui de pessoas
que estão no poder ou podem estar no poder em breve. O Bernie Sanders, que é presidenciável nos Estados Unidos, declarou sua solidariedade. A Cristina Fernández Kirchner, né, a eleita vice-presidente da Argentina, que vai ser presidente do Senado. A Anne Hidalgo, prefeita de Paris. Nicolás Maduro, da Venezuela. O próprio Alberto Fernandes, como previsto. Né? O López Obrador. E o Jeremy Corbyn. E o Jeremy Corbyn, né, que são, assim, pensando, pessoas ligadas ao poder, que estão no poder ou podem estar no poder, né, dos seus países, das suas regiões. Deixando, né, por exemplo, sei lá, Maradona também falou. Sim. E, claro, é um assunto que também foi muito comentado por políticos brasileiros, seja a favor, seja contra, mas apenas aqui repercutindo. Por quê? Porque, por exemplo, a mesma lógica aplicada da Argentina, o presidente brasileiro provavelmente vai declarar seu apoio ao Boris Johnson, por exemplo. Não que isso fosse surpreendente, né? Mas o Jeremy Corbyn, ele explicitamente declarou ali o seu apoio ao Lula, né? Então, tuitou sobre isso agora há pouco. Tá? E já que você citou o Alberto Fernandes também, nessa semana ele se encontrou com o Rafael Correia, que também serve como uma alfinetada ao Lenin Moreno. E aí eu pedi aqui para os nossos ouvintes que estavam mandando essas notícias, estavam perguntando se a gente repercutiu ou não, eu perguntei para eles, até agora não teve nenhum pronunciamento, nenhuma declaração do Macri, do Pinheira, do Mário Abdo Benítez, do Paraguai, né, de governos de direita Ivan da Duque. região. Então, até agora não teve nada, tá? Só para constar. Então, assim, quem declarou, quem se manifestou sobre isso foi uma manifestação para prestar apoio, pelo menos no cenário internacional, foi uma declaração para prestar apoio de pessoas de esquerda. Até agora não teve nenhuma liderança à direita que fez alguma manifestação, seja de apoio, seja de repúdio, né? Até porque, assim, o Pinheira já tem dor de cabeça o suficiente, né? Ele não vai querer comprar mais uma briga, né? Mas, de qualquer jeito, nossos ouvintes aqui consultaram o meu pedido, porque não tinha como fazer isso durante a gravação e tal. Então fica aqui o agradecimento ao pessoal. Aí nós vamos para a Colômbia, em que tivemos uma ação do exército colombiano, que foi realizada no dia 29 de agosto, e essa semana, na quarta-feira, o Ministério Público confirmou a morte de 8 menores de idade nessa operação do dia 29 de agosto. Tá? A informação foi passada para a imprensa pelo senador Roy Barreras, e o Senado iria buscar uma moção de censura para afastar o ministro da Defesa, Guillermo Botero. Porém, isso não foi necessário, porque o Guillermo Botero renunciou, né, ao cargo, e a acusação era de que ele teria autorizado execuções extrajudiciais, tá, nesse tipo de episódio. E uma outra questão que repercutiu muito sobre esse episódio foi de que, na época, o Ivan Duque disse que tinha sido uma ação impecável das Forças Armadas colombianas. Por outro lado também, é assim, chegam pro presidente e falou: o que você achou da ação do exército? Ele não vai falar: não, foi uma porcaria. Não, o meu exército é o pior exército do mundo. Né? Então, assim, ele falou que, mas obviamente agora, com a confirmação de que metade dos mortos eram menores de idade, isso vai ser cobrado um preço político também. Aí, da Colômbia, nós vamos para o México, também com uma notícia ruim, em que, enquanto o Andrés Manuel López Obrador recebeu o Alberto Fernandes, que, por sua vez, rompeu uma tradição argentina, que a primeira visita de todo presidente eleito argentino era o Brasil. Ele olhou e falou: bem, o Bolsonaro não quer me receber, eu também não gosto dele, eu quero o Lula livre, então vou pro México. E o próprio Bolsonaro que quebrou essa tradição também em relação... Visitou o Chile. Visitou o Chile, né? Isso. Antes mesmo da eleição do Fernandes. Era o Macri, no poder. Que seria um aliado do Bolsonaro. Sim. Então, o Alberto Fernandes foi lá, se encontrou com o André Manuel López Obrador, ambos de gravatas rosas,
né? Porque eles são vermelhos moderados. Né? Mas eles estão, os dois estão de gravata rosa. Sim. O Lopes Obrador é moreno. Isso. E assim, quando a gente, né, na época que tinha Lula no Brasil, Nestor Kirchner, Rafael Correa, Bachelet, tudo ao mesmo tempo, era a imprensa inglesa, especialmente, usava o termo pink tide, né? A onda cor-de-rosa, que eram os vermelhos moderados, né? Se bem que o rosa, enfim. Mas enquanto o Alberto Fernandes estava lá, conversaram sobre a região, conversaram sobre autodeterminação dos povos, solução pacífica de controvérsias, conversaram sobre Estados Unidos, respeito mútuo aos Estados Unidos e tudo mais. Enquanto isso, nós tivemos cerca de 9 pessoas de uma família Mormon de origem dos Estados Unidos, tá? A família LeBaron, que morreram numa emboscada numa estrada entre os estados de Chihuahua e Sonora, que são bem na fronteira. O estado de Sonora, que inclusive é um dos mais violentos do México. E eles teriam sido emboscados por traficantes de um cartel, tá? Essa família é uma família Mormon que reside no México já tem um tempo. Eu não sei se era uma colônia religiosa, se era uma questão de evangelização, digamos assim, numa perspectiva mormon, tá? Não tenho certeza. Estou aqui admitindo a ignorância em vez de ficar falando bobagem para vocês. Porém, tivemos essa emboscada que deixou pelo menos 9 pessoas mortas, sendo que dessas 9 pessoas mortas, pelo menos 6 eram crianças. Tá? Além de várias outras pessoas feridas, tá? E aí foram atacadas, provavelmente por um cartel, e isso gerou uma repercussão muito grande, não apenas dentro do México, mas também do outro lado da fronteira, já que era uma família de origem dos Estados Unidos, e o próprio Donald Trump disse que é necessária uma guerra contra os cartéis de drogas. E no próprio estado de Chihuahua, cuja uma das cidades mais importantes é Ciudad Juárez, justamente na fronteira com os Estados Unidos, com El Paso, desde a última segunda-feira, 12 pessoas foram assassinadas e 20 veículos foram queimados por uma ação do cartel Los Mexicles, que faz justamente aí um jogo de palavras, né, por conta da fronteira, né? Seriam mexicanos com um pé em cada lado, né? E aí o Donald Trump, ele tweetou: uma maravilhosa família, amigos de Utah, foram pegos entre 2 violentos cartéis de drogas que estavam atirando uns nos outros, com o resultado é que muitas grandes pessoas americanas morreram, inclusive jovens, crianças e alguns desaparecidos. Se o México precisar ou requisitar ajuda em limpar esses monstros, os Estados Unidos está pronto, preparado e desejoso de se envolver, desejoso, eu estou traduzindo aqui, willing, né? De se envolver e realizar o trabalho de forma rápida e efetiva. O grande novo presidente do México, Donald Trump chamou o López Obrador de o grande novo presidente do México, tem feito disso um grande tema, né? Tem dedicado muita atenção. Mas os cartéis se tornaram tão grandes e poderosos que às vezes você precisa de um exército para derrotar um exército. Só que aí eu faço a lembrança. Complica quando o próprio exército municia esse outro exército. Exatamente. É bom lembrar que, por exemplo, o cartel mais perigoso do México é o de Los Zetas, que é OZES, que eram as forças especiais do exército mexicano. Os comandos do exército mexicano falaram: olha, que tal a gente fazer o nosso próprio cartel? E a gente já repercutiu várias vezes aqui, né, a expressão narco-estado no México. Porque Sim. Praticamente todos os cartéis têm alguma conexão com forças de segurança pública.
ou exército, ou polícias locais. Então foi, mas novamente, um evento muito trágico, né? E que deixou bastante pessoas mortas, infelizmente, e gerou esses tweets do Donald Trump oferecendo aí a força militar. E finalmente, vamos para Cuba, na Assembleia Geral da ONU. Como todo ano acontece, né? É feita uma moção que condene o bloqueio dos Estados Unidos a Cuba. E, como acontece basicamente todo ano há muito tempo, o bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba é condenado por amplíssima maioria. Nesse ano foram 187-3, tá? São 193 países com voto, tá, gente? 187 votaram contra o bloqueio. E, pela primeira vez, desde o governo Collor, o Brasil votou a favor do bloqueio, votou contra condenar o bloqueio, tá? Apenas 3 países votaram contra. Brasil, Estados Unidos e Israel, tá? Colômbia e Ucrânia se abstiveram, tá? Então, assim... e a Moldávia não votou, então não é nem que eles se abstiveram, sei lá, o cara tinha ido ao banheiro na hora do voto. Não que se complica. Isso. E aí o que acontece? O Ernestão tweetou dizendo que o Brasil votou a favor da verdade, é preciso deixar de bajular Cuba, nada nos solidariza com Cuba. E ele disse que esse voto é uma sementeira de ditaduras. Só que, novamente, vou repetir, basicamente todos os países do mundo, tá, votaram contra o bloqueio, porque já entenderam que o bloqueio não adianta nada e, principalmente, é uma doutrina do direito internacional que pune, que não aceita a chamada punição coletiva. Que não adianta você punir o governo cubano punindo a população cubana. E quando eu digo aqui cubano, pode ser qualquer país, insira qualquer país. Não adianta você, sei lá, punir a Rússia punindo a população russa. E por aí vai. E que é a estratégia que o Trump está tentando tomar em relação à Venezuela. Inclusive repercutiu bastante na imprensa espanhola possíveis retaliações por conta... do comércio, né, entre Espanha e Venezuela. E eu acho que o Ernesto tomou essa atitude, Felipe, porque ficou revelado essa semana, né, que o porto de Mariel servia de entreposto de armas nucleares entre Brasil e Cuba, né? O porto de Mariel é o grande entreposto nuclear do mundo. Inclusive o projeto Manhattan, que muita gente acha que foi realizado em Los Alamos, nos Estados Unidos, não. Ele foi feito no porto de Mariel. Lá nasceu a bomba de Hiroshima. Pois é. Mas, deixando fake news de lado, assim, ok, era óbvio que o governo brasileiro tomaria esse tipo de postura. É um voto simbólico, ou seja, não é um voto vinculante nem nada, mas assim, é um discurso novamente descolado da realidade. Porque assim, falar que votar contra o bloqueio de Cuba, como eu disse, primeiro que você tem um amparo no direito internacional, tá? Segundo, que assim, já são décadas de bloqueio que já se mostrou, novamente, ele só pune a população cubana, não pune o governo cubano, não pune os dirigentes cubanos. E, novamente, você falar, votar com Cuba é votar por uma ditadura, então ele está dizendo, ele está olhando para os países que são países, como por exemplo a Alemanha, e dizendo que, olha, a Alemanha vota por uma sementeira de ditaduras. Admite logo que votou por alinhamento com os Estados Unidos. Seria menos vergonhoso. Porque, e assim, quando você olha para os outros países da região, o Paraguai, do Mário Abdo Benítez, votou contra o bloqueio. O Chile do Pinheira, que é nosso brother aí do conservadorismo, do Pro-Sul, do fim da Unasul, votou contra o bloqueio. Tá? Todo mundo, basicamente, votou contra esse negócio. E, então assim, diz logo que o Brasil votou de acordo com o que os Estados Unidos queriam que fosse votado. Pronto.
Tá? É a única justificativa. Porque dizer, não, a gente votou pelo mundo livre, ok, então você está dizendo que Japão, Alemanha, Reino Unido, Portugal, Suíça, Suécia, Noruega, Islândia, todos eles são contra o mundo livre, SA. Então, é isso, fica aí o registro do voto sobre Cuba, que, como eu disse, ele ocorre todo ano, tá? Todo ano ele passa, ele serve apenas para um point and shame, tá? E é um voto simbólico, mas... Lembrando, né, que a ONU não tem ingerência nenhuma. A ONU não tem como virar e invadir os outros países e falar, olha, vai fazer comércio com Cuba sim, tá? Então, é isso.